Atenção, este vídeo não é para crianças, então se você tá com seu sobrinho ou sobrinha, o seu irmãozinho mais novo aí, é melhor tirar ele da sala. Depois não vai dizer que eu não avisei. A história começa em uma manhã típica num vilarejo coreano à beira-mar. Pescadores levam seus barcos para o mar, pescam peixes e os entregam em lojas e restaurantes. Dessa vez, junto com os outros peixes, uma jovem cavala é capturada na rede. Mexeu no burro. Olha. Assim não. Agora acertou bonito. Zoeira, zoeira, gente, esse é o tipo do peixe mesmo. A pesca fresca é levada a um restaurante costeiro e transferida para um aquário. À noite, os visitantes se reúnem. Uma família come linguado. O peixe é eviscerado e cortado em pedaços, mas ainda vivo. Eu avisei que era para tirar a criança daí. Um menino visitante examina um peixe no aquário e pergunta aos adultos o que aconteceria se um peixe comestível fosse adicionado ali. Mas sua mãe ignora e cala a boca dele com um pedaço de peixe. Enquanto isso, o dono do restaurante chega e decide mover a peixinha para um aquário com menos peixes. Novos clientes se dirigem ao restaurante e pensam por um longo tempo qual será o seu pedido. Eles querem peixe fresco. O dono do restaurante afirma que todos os seus peixes foram pescados nesta manhã no oceano. A nossa protagonista desesperada corre de um lado para o outro, mete a cara nas paredes do aquário pensando que conseguiria sair de lá. O resto dos peixes fingem estarem mortos para que não sejam servidos a ninguém no jantar. Os clientes entram no restaurante. Um jovem peixe chamado Spot informa alegremente aos seus vizinhos que o perigo passou. Os peixes começam a nadar livremente, mas então o dono sai e pega um deles no aquário. A peixinha então assiste horrorizada enquanto o peixe é esfaqueado na cabeça, massacrado e eviscerado, e todo esse tempo o peixe ainda permanece vivo. Logo, o restaurante fecha. Clientes e funcionários todos vão para casa. A peixinha continua desesperada, correndo de um lado para o outro, batendo a cabeça contra as paredes. Spot tenta argumentar com ela, explicando que é impossível quebrar a parede invisível, mas ela não dá ouvidos. O resto dos peixes olham com desprezo. Além de Spot, há um sonolento chamado Mr. Sea Bass, um pargo chamado Miss Snapper, um peixe de bico listrado chamado Brim e uma enguia chamada Dildon. Todos eles pensam que Spot é uma criança estúpida e muitas vezes o ofendem mordendo sua cauda. Mas agora eles estão mudando seu foco para a nova integrante. Brim afirma que esses peixes são encontrados em todas as fazendas de peixes e eles se consideram especiais. De repente, Dildon chama todos para a fila e os peixes obedecem. Sob um esconderijo no fundo do aquário, emerge um velho peixe linguado. Diabo de peixe esquisito, parece que levou uma tapa no meio da cara e amassou. O resto dos peixes o tratam com muito respeito e até o chamam de mestre. Dildon relata ao mestre que a cavala chegou esta manhã e ainda não está familiarizada com as novas ordens. O mestre então nada rapidamente e bate forte na peixinha, mostrando quem manda no pedaço. Antes de perder a consciência, a cavala ouve as palavras do mestre. Finja-se de morta enquanto as pessoas olham para você. Então ela sonha, e no sonho ela vê que está novamente flutuando livremente no mar e curtindo a vida. Ela deseja que entrar no aquário tenha sido apenas um pesadelo que será esquecido na manhã seguinte. As pessoas lhe parecem monstros terríveis que aprisionam peixes em gaiolas com paredes invisíveis e depois zombam deles brutalmente. A peixinha não consegue acreditar que os seus amigos e irmãos podem ser mortos de forma tão terrível. Ela espera acordar no oceano com seus amigos e se recuperar de seu pesadelo o mais rápido possível. Pela manhã, a cavala volta a si e novamente enfrenta a terrível realidade. Logo, um funcionário do restaurante joga um peixe quase morto no aquário. Os vizinhos no aquário olham para o novo peixe com muito apetite e se preparam para um delicioso almoço. O peixe implora para não ser morto, mas Dildon o empurra para a rede sob a qual o mestre se esconde durante o dia. Com um movimento brusco, o mestre arrasta o peixe para sua toca e depois de um momento o empurra de volta, com os olhos arrancados.
Todos, exceto a nossa protagonista, imediatamente atacam o peixe morto e comem com muito gosto. A peixinha, chocada, não toca na carne, pensando na sua própria. Imagina! Como o peixe foi jogado no aquário por cima, a tampa agora está aberta, possibilitando uma fuga de dentro do aquário. A peixinha faz exatamente isso. Ela se joga no chão e, se debatendo, tenta chegar até a água. Os vizinhos esquecem a refeição e olham atentamente para a situação. O mar está muito longe, então a peixinha desmaia e para no meio do caminho. Neste momento, um trabalhador sai do restaurante, apanha a peixinha e coloca ela de volta no aquário. O resto dos peixes nadam até ela, que ainda está inconsciente, e perguntam sobre os motivos de seu ato. Eles simplesmente não entendem o porquê ela precisa tanto sair do aquário. Os peixes dão a ela o apelido de Padak. Todas as noites, o velho mestre linguado pergunta ao resto dos peixes um enigma sobre a vida no oceano. O fato é que o mestre mente, como se viesse do oceano. Na verdade, ele foi criado em uma fazenda de peixes como todos os outros, exceto Padak. Aquele que resolve o enigma tem o direito de morder um pedaço da cauda do perdedor. Como regra, o perdedor é sempre o Spot. Os peixes adoram esse jogo. Nessa noite, o mestre pergunta quantos membros tem uma estrela do mar. Padak já viu uma estrela do mar mais de uma vez, então ela responde imediatamente com muita confiança que eles têm 5 membros. Brim sugere que a estrela do mar tem 50 membros e Spot 51. O mestre diz que a resposta correta é 50. Padak fica indignada. Ela pergunta se alguém já viu uma estrela do mar na vida real. Todos afirmam ter visto. Padak não entende por que o mestre faz esses enigmas, sendo que ninguém sabe a resposta certa. De acordo com o mestre, Padak foi a perdedora. Todos os peixes juntos se lançam sobre ela, pressionam e Brim tenta morder um pedaço de sua cauda. No entanto, ela consegue escapar. No dia seguinte, Brim, furioso, não consegue deixar Padak em paz, mas Spot a defende. Uma amizade então se desenvolve entre os dois. Spot então pergunta por que Padak pulou no aquário no dia anterior, e ela explica que queria voltar para casa, para o mar. Spot não consegue acreditar que sua namorada morava no mar. Mas rapaz, era amizade agora há pouco, o cara já tá chamando de namorada? Rapaz, povo rápido. Então, Padak ensina a Spot a ouvir com atenção e distinguir o som do mar entre outros sons. O mestre ouve a conversa. Ele se lembra de como costumava viver no aquário com sua amada. Ela era do oceano e também ensinou o mestre a ouvir os sons do mar. Foi difícil para ele porque cresceu numa fazenda de peixes. Foi sua namorada que o ensinou a se fingir de morto para que as pessoas não quisessem comê-lo. Mas infelizmente o cozinheiro pegou sua namorada e a matou. Então essa permanece sendo a memória mais terrível do velho linguado. Padak revela a Spot que ela fala as línguas de muitas criaturas marinhas e, em particular, pode se comunicar livremente com os caranguejos. Padak fala sobre suas viagens no oceano e sobre os lugares onde ela gostaria de ir. Spot se empolga com essas histórias, mas o mestre convenceu o peixe que eles não sobreviveriam um único dia no oceano porque eles seriam comidos por predadores. Padak fica surpresa com tamanha intimidação. A autoridade do mestre começa a cair nos olhos do resto dos peixes. À noite, o velho linguado nada para fora de seu esconderijo e ataca Padak com raiva. Eles brigam e o mestre, esquecendo de si mesmo, grita que cresceu em uma fazenda de peixes. Depois da batalha, ele sangra e se esconde em seu covil. Como os peixes estão acostumados a receber enigmas todas as noites, agora eles exigem um enigma a Padak, como única habitante do mar. Gildon, com arrogância e zombaria, faz Padak criar um enigma para distrair o resto dos peixes dos pensamentos de morte iminente. Padak então pergunta como todos eles saem do aquário. Encorajado, Spot responde primeiro. Ele ouviu dizer que todo ser tem uma alma e ela é livre por natureza. Spot acredita que se eles se tornarem almas, podem sair do aquário.
Brin diz com um sorriso irônico que eles então terão que morrer primeiro para fazer isso. Mas o mestre diz então que eles estão mortos desde o primeiro dia que entraram no aquário. Brin é o próximo a responder, e ele acha que eles deveriam tentar quebrar a parede invisível do aquário, mas o resto dos peixes pensam que morrerão se baterem no vidro a noite inteira. A senhorita Snapper acha que eles devem esperar pela chuva forte. Em sua opinião, o nível da água do mar vai subir e levar o aquário. Essa tem fé. O Sr. Seabass sugere pedir aos caranguejos que quebrem o vidro com suas garras. Felizmente, os caranguejos vivem bem embaixo do aquário. Padak promete pular no aquário com os caranguejos amanhã e negociar com eles. Ninguém, além de Spot, acredita no sucesso dessa ideia. Padak se pergunta por que os peixes não acreditam em nada, não tentam nem mesmo sair e se curvam diante do velho linguado. Padak desmascara a grandeza do mestre e convida os peixes a pensarem com suas próprias cabeças, mas eles atacam com raiva porque não estão prontos para mudar tanto sua forma de pensar. Brin tenta espancar Padak até a morte, mas então o velho linguado nada para fora do abrigo e pede severamente que todos se acalmem. O mestre repete a ideia de que os peixes no aquário já estão mortos e os mortos não podem se levantar e sonhar com a liberdade. Todos concordam, exceto Padak. Na manhã seguinte, os funcionários do restaurante colocam os peixes em uma tigela e levam o tanque. Padak pergunta por que o velho linguado não foi mudado para a bacia junto com os outros. Spot explica que as pessoas se esqueceram da existência do mestre porque ele se esconde em seu esconderijo o tempo todo. Agora ele está sentado lá também. De repente, Padak percebe que agora é a melhor hora para escapar porque os peixes não estão mais cercados por paredes invisíveis. Ela pula da bacia e se debate em direção ao mar. Spot segue o exemplo. Um carro para no restaurante e os visitantes saem dele. Os funcionários explicam que o restaurante está fechado no momento. Durante a conversa, a cliente percebe que está pisando na cauda de um dos peixes, chamando a atenção do dono do restaurante para o fato de que 2 de seus peixes estão tentando fugir. Padak consegue chegar à beira do pier, mas Spot não consegue devido ao pisão da cliente. Padak infelizmente acaba ficando com o amigo e eles são devolvidos ao aquário. À noite, o restaurante reúne muitos clientes. Um menino curioso vê redes para pescar. A mãe o chama para jantar e o menino vai embora. Enquanto isso, um funcionário do restaurante solta outro peixe morto no aquário onde vive Padak. Spot a convida para comer com eles, mas a orgulhosa peixinha se recusa a comer depois do velho linguado. O mestre leva o peixe meio morto para o seu covil e conversa com ele. O peixe diz que morrerá em breve, pois suas guelras foram danificadas. Mas mesmo à beira da morte, o peixe ri do mestre, considerando-o mesmo morto, porque a existência eterna em um covil secreto não pode ser chamada de vida livre. O mestre termina de matar o peixe, mas não o come, deixando-o para todos os outros peixes. Padak acha desagradável observar. Lançando um olhar maligno para o mestre, ela sai do aquário e pula no outro com os caranguejos como havia prometido. Nessa cena, Padak está tentando negociar com os caranguejos para que eles quebrem as paredes do aquário, porém eles não respondem e somente a machucam seriamente. Neste momento, esse moleque peste com cara de fila da se aproxima dos aquários novamente, pesca Padak e leva ela até o aquário dos parentes do Nemo. Logo, Padak, que está ferida, recupera o juízo e come o peixe palhaço com apetite. No outro aquário, todos já pensam que Padak está morta, mas Spot quer vê-la. Para fazer isso, ele mesmo vai falar com os caranguejos. O mestre acerta Spot com sua cauda e o chama de tolo. O mestre então ordena aos peixes que esqueçam tudo o que Padak falou. Mas Spot não quer ouvir ninguém, então ele pula do aquário e vai até os caranguejos. Enquanto isso, Padak continua se esforçando no pequeno aquário, querendo chegar ao último peixe palhaço. Por causa disso, uma espada se quebra da estátua de um cavaleiro que
que fica no aquário como um enfeite e é cravada no corpo da peixinha. Spot tenta falar com os caranguejos, mas eles são extremamente agressivos. Devido ao ferimento, Padak perde a consciência. Ela imagina uma conversa com Spot. Spot pergunta se ele pode ir para o mar, já que nunca morou lá antes. Padak diz que todos os peixes na verdade vêm do mar. Eles apenas esqueceram disso. A peixinha acha que ela e Spot podem escapar e viver juntos no mar. Mas na realidade, o corpo inconsciente e sangrento de Spot é devolvido ao aquário original. Gildon sorri e acredita que tem o direito de comer Spot, mas o mestre não gosta nada disso. Ele retira o corpo do Spot de Gildon e se prepara para defendê-lo. Gildon não entende essa atitude, exigindo que o mestre lhe dê o corpo do peixinho, mas o velho linguado é inflexível. As pessoas finalmente percebem que Padak não está em seu tanque e a devolvem ao seu lugar. Padak vê Spot ferido e imóvel e erroneamente acredita que foi o velho que o matou, e então começa a persegui-lo, e eles rapidamente correm ao redor do aquário. Neste momento, um funcionário do restaurante se aproxima deles. Ele acabou de receber uma ordem de preparação do linguado, então pega o velho mestre. O trabalhador coloca o peixe velho ao lado da tábua de cortar. Neste momento, o mestre vê como os outros peixes são abatidos, cozidos, como o peixe é picado e é feito e como as pessoas conversam tranquilamente enquanto comem seus irmãos. Ver tudo isso o deixa aterrorizado. De repente, ele vê o corpo de Spot sendo jogado na pia. O mestre relembra o momento em que a cauda de Spot foi mordida pela primeira vez depois de não conseguir resolver o enigma. Spot estava chorando e o mestre queria animá-lo. Então Spot perguntou a ele por que ele estava tão desesperado para sobreviver. O mestre não teve resposta, pois não há realmente sentido em viver em um aquário. O mestre percebe isso bem no momento em que o chefe levanta a faca sobre sua cabeça. De repente, os clientes decidem mudar o pedido. Agora querem provar a cavala. O cozinheiro solta o velho linguado de volta no aquário. Os peixes ficam incrivelmente surpresos. O mestre nada até Padak. Ela pede desculpas por interpretar mal as ações do mestre anteriormente. Padak agora percebe que o mestre se importava com seus amigos, não tentava suprimi-los. Padak e Kambala sentem a unidade das almas. Eles não veem mais medos e barreiras para a amizade verdadeira. Depois disso, o cozinheiro pesca Padak. Por fim, a peixinha promete que se lembrará para sempre do amigo e ficará no coração. Padak é cortada e servida na mesa. O visitante que a encomendou decide zombar da peixinha ainda viva, enfiando um cigarro em sua boca. O mestre não enxerga mais nada além de sua amiga moribunda. Ele decide que não quer mais se fingir de morto. E na manhã seguinte, um funcionário do restaurante remove as tampas dos aquários. O velho linguado imediatamente sai de seu abrigo e pula para fora do aquário. Derrubando o homem, cai no chão e corre em direção ao mar. No meio do caminho, o mestre sente que suas forças estão se esgotando e está quase impossível de se mover. Então ele ouve a voz encorajadora de Padak. A voz pede que ele siga em frente, garantindo-lhe que não resta muito. O linguado chega à beira do pier, mas então um funcionário do restaurante o alcança. Ele pisa na cauda do velho mestre e ainda dá uns petelecos em seu rosto. Em seguida, pega o linguado e o examina, prestes a levá-lo ao aquário novamente. De repente, o mestre cospe um fragmento da espada que no dia anterior pegou do corpo de Padak. A espada afiada atinge o trabalhador do restaurante no rosto. De dor e ao mesmo tempo surpresa, ele descarta o peixe. Assim, o mestre consegue entrar no mar. Os amigos do mestre estão assistindo todos boquiabertos. Então, a vida normal continua no restaurante e nos aquários. O mestre está livre.
É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e como sempre eu vou pedir para você deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo sempre em primeira mão quando os nossos vídeos saírem. Até o próximo vídeo!